Olá, hoje nós vamos sair um pouco daquela conversa que você está acostumado a ver aqui com a gente, que às vezes a gente fica um pouco no lado da política, uma questão da cidade, ou às vezes de arte. Hoje nós vamos para o esporte, e um esporte de muita velocidade, porque hoje nós recebemos aqui uma pessoa muito próxima de nós sorocabanos, o Átila Abreu. Seja bem-vindo, Átila. Obrigado, Romeu. Muito bacana estar nesse espaço aqui cedido pelo jornal, né? Do Cruzeiro do Sul. Uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. Vamos falar bastante coisa. Vamos falar bastante coisa. Você é de Sorocaba mesmo. Sou de Sorocaba. Sua família é de Sorocaba, vocês têm empreendimentos aqui na região, em Votorantim também, não é isso? Sorocaba e Votorantim. Isso. E como é que aconteceu, embora muita gente saiba, mas vamos contar um pouquinho dessa história do seu começo. Como é que você acabou entrando no mundo da velocidade com os automóveis? Bem, foi um pouco por acaso, né? Porque assim, meu pai, como todo brasileiro, é apaixonado por carros, né? Sim. Mas ele nunca teve condições financeiras na sua infância, tudo para praticar o esporte. E aí ele tinha um jet ski, que ele brincava no final de semana ali na represa de Biúna, ali, né, do Pararanga. E o mecânico do jet ski preparava kart de maneira amadora também, tudo. E aí um dia ele falou, pô, leva seu filho assistir uma corrida, tal. Eu tinha 7 anos de idade na época. Meu pai falou, pô, você quer ir? Eu me lembro, falei, quero. E aí a gente foi no cartódromo de Itu aqui, assistiu uma corrida, dei uma olhada, tudo, gostei. Meu pai falou, então vou te pôr numa escolinha. Ele me colocou numa escolinha em São Paulo, eu fiz 4 aulas. Ok, passei, aprendi como que acelera, freia e tal. E aí meu pai me comprou um kart e eu comecei a brincar. Comecei a treinar, eu tinha 7 anos de idade na época. E aquela brincadeira foi ficando um pouco mais séria, comecei a competir. Hoje você está com quantos anos? Estou com 31. 31, então já faz uns 20 anos pelo menos. Já, eu fiquei 2 anos sem correr, né? Nessa trajetória aí no meio, quando eu voltei da Europa, eu fiquei 2 anos sem correr. Então, mas já faz uns 20 e poucos mais anos. 20 anos de automobilismo. E o kart, como sempre, o grande professor, né? É o que mais te ensina, né? Primeiro assim, não é um esporte barato, mesmo o kart, né? Mas dentro do automobilismo é uma das ferramentas mais baratas que tem para você aprender. Sim. E o que você aprende? A competitividade, a convivência. Mas o kart, o que ele tem em especial que te ajuda a desenvolver braço, sensação? O que é? Ele te dá muito reflexo, né? Sim. Porque o kart ele é muito próximo do chão. Tá. Né? Então você tem velocidades ali de 120 km por hora, no kart um pouco mais, um pouco menos. Mas você está a 120 por hora tão perto do chão te dá uma sensação de velocidade bem maior do que às vezes a 200 por hora num carro de corrida. E o fato das pistas você ter poucas retas longas, né? Então você está sempre em curva, você tem que tomar decisões muito rápidas. O raciocínio é completamente diferente de um carro de corrida, né? Porque ele é um eixo rígido, então assim você não tem amortecedor, a batida é seca, quem anda de kart geralmente fica com dor na costela. Então muda muito, mas pelo fato de você estar o tempo todo, como eu te disse, em curva, as velocidades são muito rápidas para aquilo lá, te dá uma experiência, uma visão de automobilismo diferente de você treinar num Stock Car, né? Até o próprio Ayrton Senna dizia que a coisa mais parecida com Fórmula 1 que existe é o kart, né? Justamente pelo tempo de raciocínio, velocidade. Então acima de tudo é reflexo mesmo. Reflexo. Acho que hoje, reflexo e condicionamento físico. Sim, né? sim. Então o preparo físico, se ficar 2 meses sem andar de kart, quando eu vou andar parece que passou um trator. Você continua andando? Eu sou meio grande para andar, mas eu tenho um kartzinho para brincar, assim, mais para... Aliás, essa questão do seu tamanho parece que foi uma das poucas pessoas com desvantagem que cresceu muito, aconteceu com você, né? Porque parece que esse foi um dos entraves para a Fórmula 1 ou não? Na verdade, quando eu fui morar na Europa, né, e eu sempre garoto na época do kart, eu sempre tinha que mudar de categoria muito cedo porque eu ficava muito grande, né? Grande, pesado, sempre tive uma estrutura óssea grande e eu tinha que ficar mudando de categoria. E aí quando eu fui para a Fórmula, mesma coisa aconteceu. E quando você é garoto, você vai lá no médico, ele vai medindo a sua altura, você vai vendo a linha de crescimento, a minha parava em 2,3 metros a 2,5 metros, o que é muito alto para um piloto. Sim. Então, quando de fato eu fui para a Europa, eu passei nos testes de BMW, Mercedes, comecei a correr com o Vettel, tal, que eu vi que o negócio ia ficar sério. Correndo com quem? Com o Vettel, com o Hamilton. Com o Hamilton. Também. Tudo coleguinha naquela época. Tudo colega. E então eu falei, o negócio vai ficar sério. E aí eu comecei a fazer um tratamento para parar de crescer. Sim. Parei com 1,90. Nossa. Assim, continuo alto para piloto, mas isso ajudou um pouquinho, né? Porque com 2,3 nem de Fórmula Truck ia dar. Nossa. E quando você encontrou essa turminha brava que está acontecendo hoje aí,
Com quantos anos? 15 anos? 15, 16 anos? Puxa vida. E você era bom como eles eram também? Como é que você se situa nessa época? Eu dava trabalho, viu? Na verdade, quando eu fui correr de Fórmula BMW, eu fui um dos pilotos oficiais da BMW também no campeonato dela, né? Junto com o Vettel e alguns outros pilotos. Isso com 16 anos? Com 15, com 15 16 anos, tá. Mas BMW, o carro é um ou carro a de Fórmula monoposto, mas era motor BMW, era uma categoria deles, de formação, isso. E aí o Vettel foi campeão e eu fui vice. Sei. Né? Então foi um ano bem disputado entre nós dois. Correu na época, aquele ano que ficou em terceiro, o Sebastian Buemi também. Então eu estava na briga. Aí no outro ano eu fiz um teste para a Mercedes com mais 18 pilotos, do qual eles escolheriam 3, que eles bancariam a temporada para você ser um piloto oficial, dar o reporte do motor, já que na Fórmula 3 existiam outras montadoras também fornecendo motor. E aí eu fui um dos selecionados junto com o Lewis Hamilton e o Paul di Resta. Então eles me colocaram numa equipe alemã para passar o desenvolvimento, o Hamilton foi para uma equipe inglesa, enfim, cada um foi para um caminho. E aí que eu fui aprendendo. O que diferencia, o que começa a diferenciar quando você tem 16 anos e os caras, pelo jeito ali, são todos muito bons, né? A somatória para ser um bom piloto é você ser rápido, né? Então, em tempos de cronômetro, você saber acertar muito bem um carro. O acerto é seu sempre do piloto ou hoje em dia cada vez mais da equipe? Não, a equipe que tem, né? Sim. É difícil uma equipe passar para o piloto, mas você passar o feedback, a informação do que o carro tem, a proporção do que isso tem, o que você precisaria para virar rápido, né? Então, acho que essa é uma ferramenta importante. E outro, ritmo de corrida, localização em prova, tem piloto que fica nervoso, né? Então, um piloto ser cerebral, ser um piloto que não se abale muito com a pressão de outro adversário e tudo. Então, acho que são fatores que determinam ser um bom piloto. Mas o que vai te levar muito para a Fórmula 1 é muito sua estrutura, né? A não ser que você seja um bilionário para chegar pagando como foi o Lance Stroll. Sim. É um ótimo piloto, mas que chegou com... Não, sim, ele tem uma estrutura de uma família razoavelmente em ordem, né? Uma família muito bem financeiramente. Caso contrário, você precisa estar ligado a alguma montadora, né? Algum programa. Você tem o próprio Vettel, que foi comigo, o próprio Hamilton, vieram de programas de empresas que pegavam os garotos na base, coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Infelizmente, o esporte como um todo, não só no automobilismo, as categorias de base são largadas as moscas, né? Então lá fora a gente vê muito esse incentivo às categorias de base e aí você acaba caçando talentos. Foi num desses caminhos que surgiu o Vettel, o Hamilton, ambos vêm de famílias com poucos recursos financeiros, mas grandes talentos que vieram evoluindo e hoje estão no auge. Né? E você foi com eles até um determinado ponto, 3. Depois você parou. E aí no final da Fórmula 3 eu já estava muito alto para um carro, eu já não conseguia ser competitivo, eu não tinha banco, então eu me machucava muito. E aí, conforme fosse subindo de passo, só iria piorar, porque aumenta a velocidade, aumenta a força G, aí o tamanho influencia cada vez mais, tudo. E eu percebi que não conseguiria mais ser competitivo. Então, no monoposto. No monoposto. E aí, nesse tempo, eu voltei para o Brasil, porque quando eu fui morar sozinho, eu fui morar com 15 anos na Alemanha sozinho. Né? Então, eu parei os estudos, eu tinha terminado o primeiro colegial e fui morar lá. E eu nem consegui estudar lá porque o campeonato alemão corre em 6 países. Sim, é o DTM. Eu corria junto com a DTM. Né? Você corria junto com a DTM. Era uma categoria de acesso, mas corria junto com o evento da DTM. Mas eu basicamente viajava a Europa inteira. Então não tinha como estudar, estava sempre em viagem, tudo. E aí quando eu voltei, eu fui terminar estudo, fui ingressar na faculdade, comecei a trabalhar e falei, não quero mais saber de automobilismo, aquele negócio de o sonho que era Fórmula 1. Mas foi realmente tamanho então que te impediu? Que coisa. Na verdade, sim. Eu acho que o talento, velocidade, o caminho certo eu estava. Se eu iria chegar... Mas não era o caso de você mudar daí, talvez, tentar como você tem hoje o Stock Car lá na Alemanha, tentar alguma coisa indo para DTM ou qualquer coisa assim? Poderia ser. Porque ali você tem espaço, ali não tem problema de tamanho, né? Não, poderia ser até o DTM, já é um Fórmula 1 dos carros de turismo, né? Mas poderia ser uma alternativa. Mas eu me lembro muito que na época a decepção de não conseguir chegar na Fórmula 1 foi tão grande que eu não quis mais saber de automobilismo, né? Chegou a esse ponto. Tanto que assim, o não correr durante 2 anos foi uma opção pela frustração, né? De falar assim, não vou conseguir chegar, batalhei até aqui para
para lá, então vou parar. E aí quando eu voltei, fui trabalhar, fazer as coisas, a vida tocando, Sim. aparece um tal de Djalma Fogaça, que depois veio o próprio Ingo Hoffmann também, né? Me convencerem que eu deveria voltar a correr, que eu não podia ficar parado e tal. E aí eu falei, tá bom, vou fazer uma corrida aí só para ver como que é, estocar. Daí já era o estoque, e a velha estoque ainda, né? Era a geração Opala ou já estava na nova? Vectras, já estava nos Vectras de agora, né? Ainda não era o carro atual, mas... Não era o carro atual, era coisa anterior, sim. Mas a gente está falando do ano 2008, que eu estreiei, né? Então, ali 2007 que eu fui fazer umas provas, e aí gostei e estou aqui até hoje. Questão de 10 anos praticamente, que é muito tempo. É bastante, passa rápido. Bastante tempo. Passa rápido. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão hoje do Stock Car, né? Também falando para o nosso pessoal que está aí para entender. Todos os carros são iguais em motor e chassi. A questão é ajuste, é isso? Hoje sim, a Stock Car tende a passar por uma transformação nos próximos anos para tentar atrair mais montadoras, né? Sim. Mas vamos falar do regulamento que existe hoje. É o mesmo chassi para todo mundo, uma mesma empresa. Quando a gente fala de chassi, nós estamos falando de gaiola, nós estamos falando das estruturas, o que sustenta, a suspensão, o tipo de suspensão. A gente falando de chassi, a gente está falando da estrutura de gaiola, de né? Gaiola, e gaiola chassi também. tubular, então não é um carro que você pega de rua, não tem nada a ver com isso. Sim. Aí você tem toda a parte de suspensão. E também a parte de suspensão é toda igual, a não ser nas regulagens, são diferentes. Isso. Então assim, motor, câmbio, todas essas partes são iguais para todo mundo. O que você pode motor mexer? Que tem hoje? Na verdade é um motor de Corvette, né, adaptado, motor americano, que tem uma empresa da família Jafone, que eles que fazem o chassis e cuidam dos motores também. Então o motor é passado no dinamômetro, é sorteado no final do ano. Você vai colocar seu motor lá, vai ser sorteado. Justamente para ter uma igualdade. Ganhei a corrida, passa no dinamômetro para ver se a potência está ok, porque pode variar conforme você vai andando, ele vai amaciando, né? E vai ganhando potência. Então, assim, o que a gente pode mexer no carro? Ajuste de geometria, né? Então, suspensão, cambagem, caster, enfim, essas partes. Altura do carro, que isso influencia muito, né? Você pode mexer na altura até certo limite ou não tem limite? Você pode rebaixar até onde você quiser. Não, você pode rebaixar. O problema é que chega um determinado momento que ele começa a bater no chão. Chega uma hora bate no chão, você não está fazendo performance, você está esquiando, né? Sim. Então, mas de fato você pode. Mexer em altura, rake, né, que é a diferença de altura entre frente e traseira. Asa, parte aerodinâmica, então ter asa e tirar a asa. Ajuste de amortecedor. E a bolha que tem, ou seja, uma só para todo mundo. Atualmente hoje, é todas iguais. O que muda é só o símbolo na frente ou estão todas com a GM atualmente? Hoje são todos GM. A gente teve até 2 anos atrás a Peugeot, se não me engano, e tinha mais um, ou era só Peugeot e GM? Nos anos 2008 a gente chegou até 4. A gente teve Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot e Chevrolet. Mas era a mesma bolha? A mesma bolha. O carro é igual, muda a bolha. Só mudava o símbolo. Para você ter ideia, o Peugeot, que teve até 2 anos atrás, era muito mais rápido de reta. Era um carro mais aerodinâmico. Mas era uma bolha, então? A bolha era diferente? É uma bolha. É uma fibra de vidro. Então era configurada diferente do que é hoje? Isso, porque é o layout do carro. Né? Então o Peugeot era um pouco mais aerodinâmico que o Cruze, então ele era um pouco mais rápido de reta. Consequentemente, curva de alta, ele pede performance porque você também não tem tanta pressão aerodinâmica dessa maneira. Agora que ficou tudo igual, então ficou mais competitivo ainda, porque você tem todos os carros com a mesma performance, né? Então, conta muito uma boa equipe, porque uma boa montagem do carro. Hoje, você pegar um carro de Stock Car de 1.200 kg, você pôr o dedinho, você empurra o carro no chão, deixar em neutro, assim, você sai empurrando ele. Rolamento, solto, uma boa montagem, nada que gere... E o motor pode mexer? Não, nada. Nada? É aquele motor, mas você não pode... Nada. Zero. Para você ter ideia, os carros têm rastreadores para você não poder treinar escondido. O combustível também é igual para todos. Igual também. Agora a gente está usando gasolina, até 3 anos atrás a gente usava etanol. Sim. Né? E a época do etanol era até melhor, né? Porque você tinha mais potência. Sim. O motor trabalha todo mais frio, né? Sim. Então assim, era muito mais fácil você controlar tudo. A única desvantagem que você tem é que o consumo é bem maior. Sim. Né? Então a gente chegava a fazer aí 1 por 1
0,8 para 1 é o consumo. Atualmente é 1,2 talvez, 1,5. Hoje vai para 1,5. Quase 2. Quase 2. Quase 2. Nossa. Então muda um pouco. E aí quando mudou para gasolina, a gente teve muito problema. Freio também é igual? Freio igual, pastilha igual, toda essa parte... Tudo. Então a diferença é braço mesmo, braço e preparação. Braço, uma boa montagem do carro e o entrosamento entre piloto e equipe para conseguir achar o melhor acerto, né? Porque assim, eu e o Zonta, nós somos companheiros de equipe, Ricardo Zonta, meu companheiro de equipe. Se você pôr o mesmo carro idêntico para os dois pilotarem, não funciona. Né? O mesmo acerto para os dois carros. Então, cada piloto tem seu estilo de pilotagem, então assim, você pode ter um caminho parecido, mas depois um gosta de mais asa, outro menos asa, um gosta de carro mais alto, outro mais baixo, aí você vai fazendo os pequenos ajustes. Porque é o estilo de cada um dirigir. Tipo, eu sou muito mais agressivo no volante que o Zonta. O Zonta veio de uma escola até de Fórmula 1, porque andou, de pilotar muito redondo, né? Eu já sou um cara que gosta de vir brigando mais com o carro. Um estilo Prost ou qualquer coisa assim, que é mais suave. Eu já venho mais brigando com o carro. Sim. Então depende da pista, depende da característica do carro. Mas você gasta mais pneu? Gasto, tendo a gastar, né? Eu tendo a gastar um pouco mais. Mas aí você fala assim, eu freio com o pé direito, ele freia com o pé esquerdo, ele gasta mais combustível. Isso é coisa do... Mesmo vindo do kart lá, você freia com o pé direito? Eu mudei, eu freava com o esquerdo, né? Tá. Porque até a última geração do Stock Car, você precisava fazer ponta-taco. Então você precisava frear, o que é ponta-taco? Frear e acelerar ao mesmo tempo para aceleração engolir a marcha, né? E aí você conseguir reduzir. Com esse câmbio novo atual, que é um pedal shift que é atrás do volante, ele faz isso tudo eletronicamente. E esse pedal shift você tem embreagem ou não? São as embreagens para sair do box. Só mas o resto ele vai ali, e não importa a hora que você coloque, ele nem para subir nem para descer marcha eu preciso usar a embreagem. É um semi-automático, vamos dizer assim. Para subir marcha é praticamente automático. Nem o pé do acelerador você precisa tirar, né? Você fica o pé embaixo, a hora que você bate para trocar a marcha, ele tem um sensor, né, que ele lê que você está fazendo um movimento para trocar a marcha, e ele corta o motor, aí você pode regular por 0,25. Sim. Que ele faz a função da embreagem. Aquele câmbio também que já deixa a próxima engatada ou não? Não, é normal. Mas aí, como ele entende e ele corta o motor, ele basicamente faz o que seria a embreagem para o ataque. Ele já puxa a próxima marcha. Um respiro rapidinho, mínimo. Então você não perde tempo nenhum. E quantas marchas são? São 6 marchas mais ré. Essas 6 marchas, a última vocês estão chegando a quanto? 260? 250? A gente chegou na corrida do milhão, dá 270. 270, Interlagos. Em Goiânia. A Goiânia é a parte do anel externo. O recorde de velocidade da Stock Car é 345 do Cacá Bueno, que ele foi naquele deserto do sal. Bom. Testar a velocidade para ver quanto que o carro chega. Em Bonneville. Mas em pista, o mais rápido que a gente chega é 270. É o mesmo carro? Mesmo carro. Vocês levaram para lá e coisa... Bom, montaram lá, né? Levaram o chassi e pegaram o motor lá. Levaram tudo daqui. 370? 45. Ou 46, se não me engano. E isso comparado com os americanos lá, que o Stock Car americano, o deles é mais rápido. Deles é mais rápido que isso. Até porque é um tipo de construção diferente, né? Um carro feito para oval, né? Então é diferente. Você pega assim, a Fórmula Indy, que é um carro muito rápido, chega a bater mais de 400 por hora. O Fórmula 1 chega a 400. Ultimamente, com o pacote aerodinâmico, não está dando 350, 360. Mas o Fórmula 1 e o Fórmula Indy andaram agora em Austin, e acho que deu quase 14 segundos de diferença. O Fórmula 1 mais rápido que o Fórmula Indy. Então você pega, são construções diferentes. O Fórmula Indy é um carro mais rápido, porém em reta. Em curva ele tem muito mais pressão aerodinâmica. Então é diferente, você não consegue comparar, né? Não é banana com banana. E é o mais pesado o Fórmula Indy, né? Supostamente. Mais pesado. E tem uma série de outras restrições ainda que eles usam na construção deles. Isso. Me diga uma coisa, nessa questão que às vezes eu fico imaginando, fico lá em casa acompanhando pela TV, e a gente vê que a pilotagem hoje na Stock Car é bastante agressiva, né? O pessoal é bastante agressivo, vocês são bastante agressivos. E assim, é um jogo de basquete, de NBA, onde todo mundo vai dar a porrada, mas tem um certo limite no que pode se fazer. É bem isso mesmo? Vocês... parece que é mais livre quanto a toque, quanto ao que se possa fazer, não? Na verdade, assim, existe um contato maior, muito maior que em Fórmula 1, por exemplo,
simples fato de a roda estar coberta. Infelizmente, né? Então, senão quando você tem um Fórmula 1 que é roda com roda, é muito fácil capotar, um acabar lá no outro. Então, nos carros de turismo, você geralmente não tem essa preocupação. Então, você pode utilizar numa curva, numa ultrapassagem, encostar no adversário, que é porta com porta, acaba não tendo nenhum dano. Né? E todo mundo aceita isso? Dentro de um limite tolerável, né? Porque existe a manobra que você faz ali uma boa disputa e existe Tem uma que você está realmente disputando a curva, tem outra que você vai empurrar o carro para fora. Né? Você tem o dique vigarista também. Então, assim, você vai empurrar o carro para fora. Você sabe o que é uma manobra competitiva e o que é uma manobra desleal, né? Então, existe um respeito dos pilotos, né? O que às vezes acontece largada, que é muito bagunçado, é um carro pesado, você tem pouca visão do carro, né? Então, largada geralmente é um pouco mais tumultuado. Mas existe... É um carro pesado Stock Car, né? É um carro pesado, né? Com carro e piloto, 1.320 Nossa, quilos. Tudo isso? Não sabia que era tudo isso. Não. Então, às vezes você tem acidentes que assim, o cara começou o movimento, não tem como você parar, 1.300 quilos, assim, é uma inércia muito grande para o cara voltar, né? Então, você tem que saber ganhar e saber perder posições. Por isso que às vezes bate, porque o cara viu que o outro fez a manobra e tenta fechar de última hora, e aí vai bater. E tem outra, às vezes que se você tem um escape, normalmente é grama, né? Qualquer coisa é muito difícil segurar, né? É muito difícil segurar isso. Complicado. Mas é legal, existe um respeito entre a maioria dos pilotos, né? Não pode falar 100%. Mas... E ali não tem nenhum bobo, né? Não. Mas é legal que depois de tanto tempo na categoria, você aprende a conhecer os pilotos, né? Sei. Então você sabe com quem que você tem que jogar mais duro, você sabe com quem te respeita. Então assim... Se eu for disputar uma posição com o Carrabueno, eu sei que eu posso contornar uma curva por fora dele, do lado de fora, que é um cara que não vai te colocar em perigo. Porque existe o louco. O louco é aquele que te expõe ao perigo. Né? É aquele que acabou de chegar ou não? Não estou dizendo não, ninguém, mas normalmente é o cara que quer... Não. Tem a molecada, que aí a molecada é pela juventude. Pelo ímpeto, isso. Certo? Mas tem uns pilotos mais antigos que é característica do cara. E o cara te expõe, às vezes, te deixar de frente com o muro, sabe? Te coloca numa situação complicada. Então, com o Kaká eu sei como que é o jogo. Da mesma maneira que ele entende. Para me ultrapassar, ele entende como que o Átila prossegue, né? Então você pode jogar mais duro com um cara do que com o outro. Tem até o sportsmanship, né? Tem essa característica do respeito profissional nisso. Tem caras que você sabe que você tem que ser um pouco mais agressivo também para não dar mole. Então é legal. Vamos falar agora sobre o evento que vai acontecer domingo agora, né? Fórmula 1 chegando ao Brasil e é ainda o grande evento do automobilismo, né? E aí você vai ver o pessoal, você chega lá e você está em casa com o pessoal, mais ou menos isso ou não? Com o Vettel eu tenho bastante contato, apesar de que assim, a vida de um piloto, e eu vejo pelo meu lado, eu vou para uma corrida de Stock Car, é agitado, compromissos profissionais, então de Fórmula 1 mas dá para tomar um chopinho junto, qualquer coisa assim. Muito difícil. Nem isso dá? Muito difícil. Nossa. Mas acaba que durante os compromissos profissionais você acaba trocando uma ideia, né? Então, tipo, ano passado eu apresentei um evento da Shell, né, para 100 pessoas, convidados VIPs, onde eu fui o mestre de cerimônia e eu fiz todo o evento apresentando em inglês e entrevistando o Vettel. Então a gente acabou que antes e durante o evento trabalhando juntos, né? E aí depois ele me mostra credenciais, eu fiquei no box lá dele e tal, acompanhando, mas cara, tem reunião, durante o final de semana você conversa 15 minutos com o cara, né? Olha, você conhece, vive o automobilismo e lógico que você tem muito mais conhecimento, feeling pela profissão do que a gente que é só fã, né? Quais os grandes pilotos que você poderia dizer que você tenha visto ou visto historicamente ou tenha convido? Quem são os grandes que você diria? Alguns... Pode ser da Fórmula 1, não precisa ser necessariamente no Brasil, não importa, em geral. Alguns que eu acompanhei, assim, alguns eu não vi correr, né, mas pela história recente, por fato de você ter dados, acho que o Nelson Piquet é um cara genial, principalmente fora a pista, com mecânica, etc. Tal. O próprio Ayrton, né? O Rubinho é um cara que eu admiro muito. Acho que é um cara eu tenho a impressão que o Rubinho só faltou uma coisa para ele, sorte, né?
Não, só faltou não ter o Schumacher. Mas então, ele teve o azar de ter um Schumacher na frente dele, você né? Não pode falar um azar, na verdade. Ele foi para a Ferrari. Não, é que ele é um excelente piloto, mas parece que as coisas não aconteciam para ele, né? Mas esse é o problema do automobilismo, né? Que ele é um grande piloto. Nem sempre o esporte, nem sempre o melhor vai vencer, né? Precisa você ter uma união de fatores que contribua, mas é um cara que entende muito de acerto de carro, é um piloto extremamente rápido e tenho certeza que ajudou muito o Schumacher a conquistar os títulos que conquistou, né? Tanto que a primeira vez que o Schumacher foi campeão foi quando o Rubinho chegou na Ferrari, né? Então é um cara que eu gosto muito, Schumacher, né? Apesar que assim, o Schumacher ter sido o maior campeão, tudo, eu tenho mais admiração por outros pilotos do que propriamente pelo Schumacher, né? Do Rubinho, quando eu me refiro que ele não ter tido a sorte, é exatamente isso. Quer dizer, ele chegou e ele tinha justo um Schumacher e já estava vindo com toda a estrutura existente. Ele sabia das regras do jogo. Não, tudo bem. Então... Na realidade, me parece que a partir do Rubinho que as regras do jogo foram ficando cada vez mais claras para a gente que estava assistindo aqui. Né? Hoje não, hoje sim, essa coisa toda, né? Enfim, mas... Ele aceitou, foi uma escolha, né? Ninguém pode criticar tudo, acho que cada um faz suas escolhas e era a melhor vaga para ele sentar, né? Sim. Ele dirigiu uma Ferrari durante muito tempo, ele dirigiu ali, eu costumo dizer que ele dirigiu ali com o Schumacher. Sim. Né? E aí você tem, depois eu acho que agora numa história mais recente, o próprio Hamilton, que é um piloto extremamente veloz, algo... Você acha que ele vai bater todos os recordes? Eu acho que depende muito, né? Se você me perguntasse 5 anos atrás, eu ia falar que o Vettel, com 30 anos, já estava em todos os recordes. E aí a RBR caiu de produção, ele mudou de equipe, então eu acho que o próprio Hamilton ganhou o primeiro título, depois com vários anos sem ganhar, até que a Mercedes agora lhe entregou um carro extremamente competitivo e ele está buscando os resultados. Então eu acho que a Fórmula 1 acontece muito de você estar na cadeira certa, você pega... Hoje eu acho que o Alonso está entre os 3 melhores pilotos, né? E é um cara que para mim teria que ter 5 títulos pela qualidade de piloto. É que normalmente a gente vê, né? Ele foi para a McLaren justo na pior fase. Foi para a McLaren, depois fez mudanças e nunca sentou no carro certo na hora certa, né? Coisas que o Hamilton agora fez. Então depende, se mudar o regulamento e daqui a pouco a Mercedes, ele não vai mais bater os recordes, né? Eu acho que... E tem um piloto que eu vejo que ainda não sentou na cadeira certa, que é o Ricardo, né? O Ricciardo, né? Mas eu não acho que é o... Você não acha? Não acho. Talvez o colega dele, o Verstappen, é um garoto que talento nato. E agressivo. É muito agressivo. Que é a juventude, né? A juventude Mas ele tem algo mais ali. Ele não se importa muito. Ele lembra um pouco o Senna nessa coisa. Ele vai lá para... Desde a época do kart, né? E esse aí eu vi no kart, nas competições, tudo. Esse é um cara diferenciado. Esse é um garoto... E essa agressividade, eu acho que não é só agressividade. Ele tem uma outra coisa assim, olha, não me importa muito o que vai acontecer, eu vou lá. Sim. Ele é bem destemido nessa questão. E quais outros pilotos para a gente... Eu gosto do Vettel, do Hamilton e o Alonso. Acho que hoje da Fórmula 1 atual, esses são os meus favoritos, né? Tem um garoto novo chegando, aquele Charles Leclerc, que vai ser companheiro do Vettel agora na Ferrari, um garoto promissor. É tudo isso, né? É bem promissor, um garoto que o que está fazendo com a Sauber aí tem que tirar o chapéu para ele. É porque você vê que é como aconteceu lá com o Senna, lá no... Ele tinha uma Toleman lá atrás, né, que era um carro que ninguém não sabia direito o que era, ele tirou o que pôde. E para a gente encerrar a nossa conversa, senão nós vamos passar a manhã inteira aqui, é muito agradável, vamos ver se a gente repete um pouco isso. O que é essa questão de às vezes você não ter a máquina e você conseguir extrair? Tudo bem, é o braço. Dá para entender isso. Mas o que é isso que é o piloto que consegue trazer algo mais? Onde que ele vai buscar isso? Hoje o automobilismo não te permite aquele negócio, só o talento nato não traz resultado. Vídeo Alonso, né? Sentado numa McLaren que há anos não consegue nem passar perto de ser competitivo. Né? Então, antes era a culpa do motor, agora parece que não é mais a culpa do motor. Né? O carro é ruim mesmo. Mas... Então, assim, eu falo que depende da categoria. Uma Fórmula 1 é 70% carro, 30% piloto, mas tocar é uma proporção um pouco menor, né? Mas o que faz um piloto fazer a diferença é a somatória de conjuntos, né? É um piloto que consegue extrair do carro o máximo que ele tem
e é um piloto que consegue fazer uma leitura de uma corrida, né? Dentro da Stock Car, o piloto que eu mais admiro é o Cacá Bueno, né? Muita gente fala, mas é filho do Galvão, tá? Eu acho que não tem nada a ver com isso. Ele tá lá e conquistou 5 títulos pelos méritos dele. Não tem nada a ver com o pai e tal, não sei o quê. O pai dele não tá lá na pista. Não. E é um piloto assim que eu não acho que é o mais rápido de todos, né? Eu acho que se colocar assim vários pilotos, talvez vire mais rápido que ele. Mas tem uma inteligência numa corrida que é algo monstruoso. O que é isso? É uma estratégia de corrida? Leitura de corrida, é uma visão. Sabe onde estão os adversários, sabe o que cada um está fazendo e aí se posiciona, né? Então assim, é um piloto que não entra numa briga à toa, né? Ele sabe mexer o tabuleiro, né? Ele tá correndo pensando no campeonato e foi campeão dessa maneira. É mais ou menos o que aconteceu com você esse ano. Parece que esse ano você veio meio lá de trás, de repente você aqui, agora você está aqui na frente, com exceção dessa última, quer dizer... As 5 primeiras coisas, assim, as primeiras coisas do ano eu quebrei, tive problema, fui punido, etc. Tal. Praticamente não pontuei, então eu estava lá para trás de 20º no campeonato. E as últimas corridas eu venho vencendo, né? Então, das últimas 6 corridas eu venci 4. São quantos carros na Stock Car? São 30. 30 carros. Eu venci 4, cheguei uma em terceira e a última eu estava liderando e tomei uma punição por um erro na largada, senão eu teria vencido também. Tá, houve o erro, não? Houve. Então, acontece. Tem que trabalhar para não errar mais, né? Então, fala assim, a gente vem melhorando muito, né? E eu principalmente ganhando a corrida 2, que a Stock Car são 2 corridas. E uma corrida 2 vai muito da base da estratégia, porque o nosso carro ainda não tem a velocidade que eu gostaria. Então a maneira de eu entregar os resultados é me posicionando, para a corrida 2 você economiza um pouco de combustível. Na 1, eu abro mão de um resultado melhor na 1, né? Mas você está falando de pneu, de combustível ou... Pneu, combustível, push, né? Que a gente tem aquele botão de push. É um push único para as 2 corridas. Para as 2 corridas. Tá. Então, único na quantidade, sim. Então o próprio acerto do carro, quando você vai fazer um acerto, você quer um acerto que já poupe mais pneu, sabendo que você não vai ser tão rápido. Só uma questão dessa questão do push. Ele demora o quê? Uns 3, 4 segundos para responder? Ele demora 5 segundos. 5 segundos para responder. Ele demora 5 segundos para entrar e aí a duração dele varia de corrida, geralmente por volta de 15 segundos. E é uma abertura de um turbo ou é um nitro que coloca? Não, o que é? Na verdade é borboleta do carburador, né? É só no carburador? No carburador, porque é injeção, né? Mas é a borboleta. Sim. Mas é borboleta, então a gente não anda com 100% dela aberta, a gente anda com 60%, 65% e quando eu aperto ela entra 100%. Então não é nada especial, não é um turbo? Quando eram os motores antigos, que não era injeção, que era carburação, era nitro mesmo. Era nitro, agora teve não um piloto que apertou no grid e mandou o motor para o espaço antes da largada. Nossa, porque ele não largou, está parado largou, e o bicho sobe. Tá. Então hoje, basicamente, é só acionamento de borboleta. E essa questão dos 5 segundos, que é uma questão assim, quer dizer, você tem que, às vezes, apertar 1 segundo depois do que o cara fez, para você chegar no final, ou 1 segundo antes do que o outro da frente? Isso não faz tanta diferença. Por que tem os 5 segundos? Porque geralmente você tem que apertar antes da freada. Então eu vou fazer a freada para a próxima reta, eu aperto antes da freada, geralmente uma curva tem 3, 4 segundos, quando eu saio para a reta eu tenho a potência toda. Isso acontece porque se fosse imediato, eu apertei, eu saí para a reta, o cara viu, ele aperta e me anula. Então, se eu apertei... quer dizer, não é só nós que estamos vendo, vocês também. Eu consigo ver uma luz no carro do cara. Porque... Eu vejo pelo retrovisor. Às vezes você consegue ver, às vezes não. É porque você falou que... Mas você consegue ver pela distância, porque aproxima muito rápido, né? Então, se eu ver, por acaso eu percebi que o cara apertou, eu poderia anular ele. Então, justamente para... Mas dependendo da posição que você esteja na reta, não precisa anular ele, porque já vem a curva logo em seguida. Sim. Então, aonde usar, como usar... Então, por exemplo, na corrida de Campo Grande desse ano, eu sabia que a minha briga era com o Rubinho. E tinha um piloto que, pela regra do grid invertido, estava em primeiro, mas estava bem lento. E ele ficou segurando muito bem todos nós tal, e ficou naquela fila. Então você começa a ter que não só atacar, mas ter que se defender também. E aí o Rubinho usou o push num ponto que geralmente ninguém utilizava, né? Conseguiu passar o cara no limite. E eu pensei assim, se eu não passar esse cara agora, o Rubinho vai abrir tanto e eu tô fora da corrida. E aí a gente tinha mais 2 curvas, eu contornei atrás do cara um pouco mais devagar. E aí a grande reta, ainda tinha mais uma mini reta, depois a grande reta. E eu apertei nessa mini reta, né? O que nunca ninguém faz, porque eu consegui tirar para ultrapassá-lo. E eu teria ainda metade da reta principal.
e ele apertou para a reta principal. Quando os dois carros saíram e os dois tinham embalado, quando o meu acabou, eu ainda tinha inércia e foi o suficiente para segurar ele. Então foi uma estratégia de falar, eu preciso passar agora, é uma maneira de eu conseguir superar o adversário, né? Anular uma estratégia dele. Então vai muito de como que você desenha. Muito bom. Átila, a gente infelizmente está chegando ao final aqui da nossa conversa, nós gastamos um pouco de tempo, acho que vai dar 2 lances aqui, vamos ver se a gente vem mais vezes para conversar, mas para a gente procurar encerrar, quanto tempo de estoque nós temos? A gente tem uma corridona agora, não é isso? Agora tem a final do campeonato, dia 9 de dezembro, né? Interlagos, no final, e aí temporada do ano que vem. E essa ainda você tem chances? Tenho chance de terminar o campeonato terceiro, eu estou em sexto, né? Isso. Então minha chance minha briga é com o Rubinho Barrichello para ficar em terceiro. Isso é premiação também? De premiação de campeonato de patrocinador por terceiro eu não tenho, eu tenho por campeão e vice, né? Sei. E essa questão, deixa eu também trazer uma coisinha aqui para a gente entender. Você está com o Rubinho Barrichello, agora você está com o Piquet, que também teve na Fórmula 1, o Zonta foi Fórmula 1 também. Tem o Pisonia, que também era Fórmula 1. E quem mais recente que chegou da Fórmula 1? Você tem algumas corridas que o Massa correu lá de esporádico. Faz diferença ou é outra pilotagem? É outra pilotagem. É outra pilotagem, né? É aí que o Rubinho, geralmente o piloto que vem de Fórmula 1 demora muito para se adaptar. Eu notei que quando ele entrou, ele foi ficando sempre lá atrás, parece que estava até assustado com as porradas ou qualquer coisa, a agressividade da turma. É o estilo, né? Mas assim, um piloto quando vem de Fórmula 1 principalmente sofre muito para se adaptar, pela característica do carro. E o Rubinho foi o que mais rápido se adaptou, disparado, né? Então, você vê de novo a qualidade dele como piloto. Concordo plenamente. O Rubinho é um piloto, um grande piloto brasileiro que precisa ter o mérito reconhecido pelo que ele é, pela qualidade que ele tem. Ele está já com 40 anos. 45 anos já? Nossa, e continua com aquele braço todo. Em alta performance. Que beleza. Bom, foi um prazer tê-lo aqui. Vamos ver se a gente conversa mais vezes sobre isso. Sei que você tem algumas atividades aqui com a sua equipe, você tem um caminhão, você tem um parque que você mostra. Isso, eu tenho toda uma parte de eventos que eu deixo aqui em Votorantim, na minha sede, no meu galpão aí. Muito bom. Nós vamos falar sobre isso mais vezes, vamos ver se, quem sabe, o Jornal Cruzeiro do Sul faz alguma coisa em conjunto com você. Será um prazer fazer. Suas palavras finais para se despedir da turma aí. Agradecer a todo mundo que nos assistiu nesse espaço. Bate-papo é legal para mostrar realmente, acho que não só a vida de um atleta, mas conhecer toda a história. Quando é um político, conhecer também as ideias. É um espaço muito bacana que o jornal nos deixa aqui. Gostei muito do nosso bate-papo, você entende bastante de corrida. Não, eu então, só aquela questão de fã, apenas isso. Né? Mas é gostoso. Eu ia perguntar só no finalzinho, você não pilota moto não, né? Piloto, mas não sei. Eu sei andar de moto, mas não, porque me parece que eu também gosto um pouco de moto, mas é o meu limite, né? Aquilo eu respeito. 4 rodas é mais seguro que 2. Exatamente. Aquilo lá é quietinho aí, fica quietinho, se comporte. Aquilo lá dá para se atrever um pouquinho. Abusar um pouquinho mais. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente volta a conversar. Vamos ver se em breve a gente conversa mais aqui. Obrigado. Você gostou? Aperta embaixo dizendo que você gostou. Inscreva-se no nosso canal e vamos mandar isso para mais gente. Um abraço. Até.